William Tardelli. Fotojornalismo em Araxá e região. A informação sempre em primeira mão. Bom dia a todos, e todas, Ontem nós deflagramos a terceira fase da Operação Malebold. É um trabalho extenuante, complexo, investigação imbricada, porque envolve uma organização criminosa que, de certa maneira, se estabeleceu mediante infiltração na sociedade civil e instituições públicas. É um trabalho que a gente só consegue avançar graças ao apoio da nossa equipe, das pessoas que estão envolvidas nisso, do Ministério Público, do Poder Judiciário e de vários órgãos públicos que têm sido demandados e têm nos respondido de forma pronta e célere. Então, fica aqui o meu registro para todas as pessoas que estão envolvidas, a doutora Mara, em nome do Ministério Público, a escrivã Érica, em nome da minha equipe, e os segmentos aí do Poder Judiciário, em nome do assessor Gustavo Pinho, que tem nos atendido e repassado as demandas ao juiz responsável pelo caso, o Dr. Cláudio Brasileiro, que tem, de forma sensível, entendido a necessidade de agente da Polícia Civil e do Ministério Público apresentar à sociedade solução, esclarecer os fatos que estão em apuração. Sobre a terceira fase da Operação Malebold, nós, durante as investigações, encontramos indícios de que a empresa, a firma pertencente aos empresários que estão presos preventivamente, uma das empresas deles estaria também envolvida em fraudes relacionadas a entidades do terceiro setor, entidades assistenciais. Nesse cenário, com essa descoberta, o Ministério Público, através da doutora Mara e o doutor Marcos Paulo, avaliamos que era o caso, sim, de aprofundarmos e verificar o que havia acontecido. Igualmente, na terceira fase, agora pela manhã, ainda não foi dado notícia aos senhores, nós estamos com a equipe na rua, uma equipe realizando diligências. Nós temos um empresário envolvido em esquemas também de desvio de recursos públicos, de fraudes à licitação, que se encontra foragido. Nós estamos desde ontem realizando as diligências necessárias para que possamos localizar e prendê-lo temporariamente. E essa é a tendência da investigação. Trabalhar com responsabilidade, com serenidade, mas, de alguma maneira, a gente poder caminhar para entregar à sociedade de Araxá o esclarecimento adequado dos fatos. A investigação não presta a buscar pessoas, mas os fatos, e a partir deles definir aquelas pessoas que participaram e tiveram seu comportamento relevante. Em relação às operações, essa terceira fase da Operação Malebold, nós identificamos que tratava-se de recursos decorrentes do Fundo do Idoso, com projetos aprovados pelo Conselho, e que a entidade, mediante o conluio com essa outra empresa, estabeleceram fraudes relacionadas a eventuais supostos serviços que seriam executados que efetivamente não foram. Mediante emissão de notas sem lastro, falsas, ideologicamente, a entidade recebeu os recursos, recebeu, na verdade, a nota fiscal e, com recursos da Prefeitura Municipal, fez os pagamentos para a entidade. Posteriormente, pessoas que trabalham, que atuam nessas entidades, foram até as agências bancárias e fizeram os saques daqueles valores. Os cheques, depois de compensarem para a respectiva empresa, a empresa emitiu cheques
né? E esses cheques foram compensados para 3 funcionárias desta entidade. Tá? A entidade, ontem nós fizemos as buscas, procedemos à verificação em 2 imóveis pertencentes à entidade. Nesse sentido, também procedemos ao cumprimento do mandado de busca, mandado de prisão temporário de 3 pessoas ligadas às entidades. Das 3 pessoas que foram presas na data de ontem, apenas uma delas segue recolhida no presídio de Sacramento. Depois de realizarmos as primeiras entrevistas, depois de realizarmos os interrogatórios iniciais, ficou para a Polícia Civil a sensação de que as pessoas que foram ouvidas ontem realmente tiveram participação no evento, mas não tinha ali ciência do destino do recurso que estava sendo desviado. Essas pessoas relataram de forma fidedigna, ao que parece para a polícia até o momento, o ocorrido, como que processava, e indicaram a pessoa para quem entregava estes recursos. Essa pessoa, que continua presa ainda em Sacramento, será interrogada amanhã, juntamente na presença do Ministério Público, e nós vamos colher dessa pessoa a destinação dos recursos relacionados a este desvio. Sobre o empresário que nós estamos à busca, nós temos elementos que indicam que a empresa dele, juntamente em conluio com a empresa, com os empresários que estão presos preventivamente, estabeleceram tratativas e fraudaram licitações perante a Prefeitura Municipal, relacionados a serviços de coleta de material de resíduos de lixo, de resíduos urbanos. E a partir daí, nós estamos buscando elementos para confirmar e também estender o que diz respeito às ações deste grupo criminoso. Temos convicção de que estamos diante de uma quadrilha estruturada e organizada para dilapidar o patrimônio público, para colocar em xeque a seriedade, para colocar em xeque a responsabilidade dos órgãos de controle. Vocês sabem, vocês acompanham, a doutora Mari e eu, juntamente com outros promotores e delegados de polícia, temos, desde 2015, com a investigação presidida brilhantemente pelo Dr. César Felipe, pelo Dr. Conrado, naquela época, lutado em torno de desvios de recursos em relação a entidades do terceiro setor. É uma luta que deu causa a essa investigação e outras que foram instauradas. E lá atrás nós já falávamos ao município, falávamos à municipalidade, não adianta se não tiver controles rígidos, controles que possibilitem que o município contenha e evite. Ministério Público, nem Polícia Civil, nem pai, nem mãe de ninguém, de nenhum administrador público e nenhum servidor público que é responsável, dentro das suas atribuições, por garantir que o recurso do araxaense, que o recurso público, independente da sua origem, tenha destinação pública, atenda a finalidade pública. Nós não somos babá de ninguém. É preciso que os setores, é preciso que os órgãos de controle funcionem de forma adequada. Senão, terei que pegar 2, 3 gerações minhas para continuar instaurando inquéritos na cidade de Araxá. Me surpreendeu a forma com que, a audácia com que essas pessoas realizam esses desvios, sabendo que a polícia está atenta, sabendo que temos investigações em andamento, mas mesmo assim continuam a proceder esse tipo de comportamento. Se não tiver uma mudança cultural, uma mudança de postura de nós cidadãos e principalmente das pessoas envolvidas nas entidades do terceiro setor, corre o risco de entidades que são importantíssimas para a cidade de Araxá serem no futuro questionadas, pagar por uma minoria que não tem responsabilidade com o dinheiro público. E registro, ontem, na parte da manhã, fui acionado por uma pessoa da cidade querendo fazer registros em outdoor de elogio à investigação. Disse a ele: não precisa, é desnecessário, o senhor tem total liberdade, não precisa desnecessário, isto é a minha obrigação. Nós, cidadãos, temos que mudar a postura.
não pode aplaudir porque estou executando a minha obrigação e não pode me perseguir ou a qualquer segmento do Estado por estar executando a sua obrigação. Disse a ele que agradecia, como agradeço a todos que vêm elogiando o trabalho. Ficamos felizes, ficamos com aquele sentimento de dever cumprido, mas é dever. O que eu faço é dever, não é favor. Tá? Eu vou passar a palavra à doutora Mara, para que ela possa se pronunciar, e na sequência eu abro para os senhores para fazer as perguntas. A prioridade para os canais que estiverem ao vivo e na sequência aqueles canais que estiverem gravando. Quem tiver a necessidade, como já disse aqui a TV Integração, de fazer a tomada ao vivo, no final a gente estaremos disponíveis para fazer tomadas individuais, caso vocês tenham a necessidade. Doutor. Bom dia a todos. Como já foi colocado pelo doutor Renato, o Ministério Público acompanha de perto todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela Polícia Civil, e isso de longa data, né? Essa situação ela não começa hoje, não começou ontem, ela começou em 2014 com as primeiras notícias de desvios de recursos repassados para entidades da Organização Civil de Araxá. Então o Ministério Público acompanha de perto, quer porque foi ele quem provocou a Polícia Civil para essa investigação, quer porque é sua obrigação acompanhar toda e qualquer investigação criminal. É importante a gente registrar que se trata de uma investigação muito complexa, na medida em que a polícia investiga um fato, outros vão surgindo, mas tem sido uma investigação muitíssimo bem conduzida, apesar de toda a complexidade, de toda a dificuldade, uma investigação técnica e muito robusta, que tem possibilitado ao Ministério Público dar total apoio, dar total guarida aos requerimentos, às representações feitas pela Polícia Civil. Os senhores têm acompanhado o Dr. Marcos Paulo, que é o promotor responsável pela Curadoria do Patrimônio Público, porque a investigação, infelizmente, mostra a má utilização, desvio de recursos públicos, e ontem, né, uma notícia triste de desvio de recursos do Fundo Municipal da Pessoa Idosa. Daí a razão da minha promotoria ter uma participação, um acompanhamento maior a partir de agora, né? Porque a minha promotoria tem, dentre outras atribuições, a defesa da pessoa idosa. As investigações trouxeram elementos firmes, fortes, robustos, que justificaram, então, um parecer favorável à representação formulada pela Polícia Civil de prisão temporária dos envolvidos e também cumprimento de mandados de busca e apreensão. Pedidos esses que foram prontamente deferidos, acatados pelo Poder Judiciário. Toda vez que eu tenho oportunidade de conversar com os senhores a respeito dessa situação, eu digo que o trabalho que a Polícia Civil começou a fazer em 2015, 2016, já surtiu um excelente efeito, que foi a melhoria do controle interno da Prefeitura Municipal, da administração municipal. Nós vemos hoje, principalmente os conselhos municipais, que são os órgãos com os quais a promotoria tem um relacionamento mais estreito, evoluindo muito na qualidade do seu trabalho e impondo mais rigor na distribuição desses recursos. Mas, infelizmente, fatos como os de ontem mostram que ainda há um caminho a ser percorrido. Então, fica aqui, né, o comprometimento do Ministério Público de continuar esse trabalho juntamente com a Polícia Civil, e não só nessa área, não só na esfera criminal, mas também fica o compromisso da minha promotoria de voltar a dialogar com os conselhos, intensificar esse trabalho, né, de conscientização, de melhoria do trabalho dos conselhos para um maior rigor, não só na distribuição desses recursos, mas sobretudo no acompanhamento desses projetos, no acompanhamento da execução das ações que compõem esses projetos e na devida prestação de contas também. Eu acho que com isso a gente conseguirá, se não eliminar, pelo menos minimizar, né, situações tristes como a de ontem, porque é muito triste. Eu concordo com tudo com o que o Dr. Renato expôs aqui. É muito triste você ver dinheiro de contribuinte destinado para um segmento da população
que enfrenta N dificuldades, como é o da população idosa, né, sendo desviado para atender interesses pessoais. Muito obrigada. Começar da esquerda, da direita, está ao vivo? Renato, nós recebemos uma informação extraoficial, confirmado ainda, de que das 3 pessoas que foram postas sob custódia temporariamente, 2 já haviam sido liberadas. A Polícia Civil confirma essa informação, essas 2 pessoas já foram soltas ou elas continuam sob prisão temporária? Foi como eu disse no início da nossa conversa, a Polícia Civil avaliou que essas 2 pessoas têm participação, mas de menor importância. Não justificava a prisão. E a pergunta só é importante porque existe aquele desejo social pela prisão. E a prisão ela só é pedida pela Polícia Civil quando imprescindível. As pessoas que a gente pede para que sejam presas temporária ou preventivamente é porque nós precisamos desta forma, dessa constrição, para que possamos caminhar. Nós não prendemos por deleite, não prendemos por ser esse ou aquela pessoa. Prendemos por necessidade, imprescindibilidade das investigações. No caso das 2 pessoas que foram postas em liberdade ontem, porque não era imprescindível a manutenção da custódia. Renato, a todos, bom dia. Renato, sempre tem nos passado nas entrevistas coletivas que a Polícia Civil investiga pessoas, não as entidades. Por outro lado, nós somos muito cobrados pelos nossos ouvintes, internautas, imaginando que nós não divulgamos quais são os nomes das pessoas ou as entidades investigadas. Então eu gostaria só de fazer essa pergunta e até pedir se o senhor pudesse responder. Sim. Nesse caso, essas pessoas prestavam serviço a qual entidade de Araxá? Olha, primeira coisa, a gente tem que ter sobretudo ética e eu tenho responsabilidades em torno da minha função, tá? E nós sabemos que essas pessoas investigadas, as entidades, empresas investigadas não foram ainda condenadas, né? Então, eu estou ainda na fase de investigação, muitas delas nem indiciamento têm. E além disso, a questão que envolve o segredo de justiça. Então, eu tenho que passar a informação, eu tenho que buscar elucidar as informações à sociedade, para que a sociedade possa ter as informações mínimas sobre o caso. Em relação à investigação, Márcio, só uma correção, eu não investigo pessoas, nem entidades, nem empresa, eu investigo fatos. Fato X, pessoa está envolvida? Tá. Nós vamos, naturalmente, em torno daquele fato, buscar essas informações e buscar a responsabilidade da pessoa em torno daquele fato. Naturalmente, do fato para a pessoa, para a empresa, para o órgão público, isso é natural, as pessoas fazem essa associação, mas investigamos fato, um crime que está tipificado na legislação nossa. Meu desejo é que amanhã a gente encerra a primeira fase da investigação Malebold, na qual já tem 6 pessoas presas preventivamente, né? E a gente pretende amanhã entregar ao Ministério Público essa primeira fase concluída, com as provas necessárias para as pessoas que estão presas preventivamente. E o meu desejo é que, neste momento, eu peço ao Poder Judiciário que levante, que retire o segredo de justiça, para que os advogados, para que as pessoas que têm legitimidade processual possam ter acesso ao procedimento, possam ter acesso e ver como que as coisas caminharam. No momento, a gente reserva, pela responsabilidade que nós temos, pela dignidade dessas pessoas que cometeram o crime serão responsabilizadas e, sobretudo, para não atrapalhar as investigações. Está ao vivo? Está ao vivo? Bom dia. Na verdade, o que nós já falamos aqui na primeira fase da investigação, nós temos contratos sob suspeita. E esses contratos sob suspeita, eles já resultaram em pagamentos superiores a 6 milhões de reais. Por isso que nós pedimos, em relação a cada pessoa que nós identificamos envolvimento, pedimos que fosse bloqueado até 3 vezes o valor relacionado a esse suposto desvio, tá? É certo que pode chegar um momento que a gente verifique que dentro desse conjunto houve execuções de serviço. Pode ser.
Entretanto, o que nós temos hoje é uma não execução ou uma execução com violação das cláusulas contratuais. Em relação a esse segundo momento, nós estamos, a partir de agora, buscando, abrindo uma nova ala da investigação que vai em torno do Fundo Municipal do Idoso. Então, os recursos do fundo ali, você não pode colocar todos sob cheque. Você tem que colocar, fechar em torno do projeto, daquela entidade, e a partir dali você verificar. Olhar para o lado, ver se tem algum indício em relação a outra entidade. Havendo indício, a gente caminhar como a gente tem feito aqui, tá? Obrigado. Doutor, as 3 pessoas presas ontem, elas são pessoas ligadas à diretoria, ou seja, pessoas, diretores, presidentes dessas entidades, ou são colaboradores que de alguma forma praticavam as suas estudos aí, sem conhecimento dos atuais diretores? E eles têm ligação com a primeira fase da operação da Malebold? Não, das pessoas que foram presas, relacionadas, que estão indicadas, que estão relacionadas à entidade, 2 delas ocupavam funções mais administrativas e uma função de coordenadora, que foi a que permaneceu em prisão temporária. Em relação à ligação, se você tratar que na Operação Malebold tem 2 empresários que aparecem agora nessa segunda fase, então você tem que tratar que essas pessoas têm, em certa medida, direta ou indiretamente, alguma ligação sim. Tá. Alguém tem mais alguma pergunta? O nome da entidade, a pessoa também não pode falar? Não vou falar. Renato, você não pode revelar nomes? Só um minutinho. Não sei. Pertinente, sim. Um dado importante que a doutora falou aqui, eu acho que a gente tem que destacar, viu, César? Um dado importante que a gente tem que destacar é uma mudança recente. Nós falamos disso da última vez que conversamos e é importante vocês frisarem para as pessoas que almejam informações para além daquelas que possamos passar. Nós temos a lei de abuso de autoridade que impede a divulgação de nomes em fases preliminares, como é a investigação policial. Então, para além das questões que envolvem a ética, a investigação, nós temos aí uma lei que pode nos responsabilizar, inclusive criminalmente, se caso viermos a citar nomes ou mesmo indicar quem possa ser essas pessoas. Naturalmente, meus amigos, naturalmente, se a pessoa tem uma exposição, uma notoriedade política ou social, naturalmente, vocês, no trabalho de vocês, acabam identificando essas pessoas, naturalmente. Mas aí, foge da minha esfera e vai para a esfera de vocês, aquele trabalho que a gente tanto aplaude em relação àquele repórter investigativo, em relação à imprensa investigativa, que é para nós o caminho, a luz aí para a democracia mais sólida. Bom, o senhor mesmo comentou com a gente que os nomes não podem ser revelados, contudo, ali no material que foi arrecadado tem o nome dessa instituição. Sem falar nome, o senhor pode confirmar que aquela instituição é a que está envolvida nessa nova fase? Se o senhor está falando que está no papel, aí é o repórter investigativo, meu amigo. Aí é o repórter investigativo, né? E tal qual alguns estiveram e viram a equipe cumprindo busca. Aí o repórter passa lá na porta, né? A equipe está lá, aí, poxa, a equipe está aqui da Polícia Civil. Então, eu não posso falar, mas vocês têm o trabalho de buscar as informações. Brilhantemente, a Rádio Cidade fez, né? E ontem tinha pessoas da equipe de vocês na porta da entidade lá, vendo o trabalho da polícia. Então, vocês, naturalmente, podem buscar essa informação. Eu não posso falar pelas regras que eu já passei aqui. Márcio. Eu agradeço mesmo essa colocação do senhor, doutor Amaro, porque esse trabalho de social é muito focado, a pessoa acha que nós, vocês divulgam ambiente esportivo, divulgam enfim. Essa entidade parece um serviço muito importante para a cidade, porém, teve um mau envolvimento, infelizmente, dessas pessoas. A entidade em si, hoje, ela pode sofrer alguma sanção nesse momento, ser interditada, interromper os seus atendimentos, algo pode acontecer em relação à entidade? Pode falar. Eu acho que é prematuro falar de qualquer sanção à entidade agora. O que pode acontecer, e isso a investigação que continua é que vai mostrar, é que lá na frente o Conselho Municipal da Pessoa Idosa pode averiguar que essa instituição não preenche os requisitos adequados para atender a população idosa.
pode cassar o seu registro e ela ser impedida de trabalhar. Mas por hora não existe nada caminhando para isso. Nós temos que aguardar o término dessa investigação, levar isso para o Conselho, porque são outras situações que também devem ser analisadas, né? Como você bem disse, é uma entidade que tem uma longa história na comunidade, voltada para atender determinados segmentos da população. Então, outros serviços que ela presta também devem ser apreciados. Às vezes nós temos um fato isolado que não vai prejudicar a qualidade de atendimento que a instituição presta, tá? Mas existiria, né, existe em tese essa possibilidade, a cassação do registro da entidade. Doutor, o senhor destacou bastante aí sobre a questão do trabalho realizado em 2015 2016, várias prisões de vereadores, ex-prefeitos, crimes de desvio de verba, Santa Casa e outras entidades, inclusive a Associação dos Aposentados e tudo mais. Isso continuou durante esse período, esses 5 anos decorrentes. Você não acha que, de repente, as questões das leis, das punições, até a própria delação, que é muito debatida, né? O sujeito pratica o crime e depois faz a delação, a maioria dos que praticaram os crimes em 2015 e 2016, todo mundo na rua, andando para baixo e para cima, como se nada tivesse acontecido. Eu acho que isso não pode, de alguma forma, dar a sensação de que nada vai acontecer com os demais praticantes do crime? Tardelli, em relação, fazendo um comparativo entre as duas situações, eu não participei da investigação de 2015, mas foi um trabalho brilhante, né, feito aí, vocês acompanharam, um trabalho bacana, o Ministério Público trabalhou, se esforçou, e a delação, a colaboração premiada são institutos colocados à disposição do Estado para que aquele determinado indivíduo revele um esquema criminoso, como, pelo que a gente tem conhecimento, aconteceu naquela ocasião. Naturalmente, essas pessoas, né, terão uma redução de pena. Naquela ocasião, né, vocês se recordam, nós tínhamos uma situação específica, uma situação pontual, na verdade 2 situações pontuais de maior interesse, e essas situações pontuais foram levadas ao Poder Judiciário. O que nós estamos tratando agora é de algo contínuo, duradouro, enraizado, como bem destacou um dos senhores aí, numa das colunas, quando estava realizando aquela operação, quando realizava-se aquela operação, esse grupo já desviava dinheiro da prefeitura. Parece que estavam seguros da impunidade. E não é assim. A investigação amadureceu, no seu tempo, com as suas provas, está mostrando. Não é à toa que esses indivíduos, 5, 6 deles, estão presos preventivamente e assim permanecem há quase um mês, né? Revelando que realmente a situação parece ser mais gravosa do que aquela anterior. A sensação de impunidade, muitas das vezes as pessoas têm esse desejo, né, de reduzir ou então de impor um sofrimento a determinado indivíduo a mais do que a lei determina, né? Aquilo do olho por olho, dente por dente, algo mais gravoso. Nós estamos no Estado de Direito, tá? Nós estamos no Estado de Direito. As pessoas erram, devem pagar pelos seus erros na medida da culpabilidade. Esses indivíduos que estão sendo investigados na Operação Malebold estão com todos os seus bens bloqueados, veículos, recursos em conta, imóveis em nome deles, de terceiros, ou seja, já existe contra eles, além de estarem presos, já existe contra eles sanções bem gravosas em relação a que a sociedade espera da Polícia, da Justiça e do Estado em si, tá bom? Lógico. Esses bens que estão bloqueados, tanto veículos, contas, imóveis, isso volta no dia das pessoas ou a partir do momento que eles querem ficar mais bloqueados? Na verdade, esses recursos eles são bloqueados para suportar algumas despesas ou condenações ou indenizações. Então, você tem 3 esferas. Uma esfera de natureza criminal, então na sentença pode vir uma multa, uma pena de multa de X, valor X. Você pode ter uma situação de ter que indenizar algum dano, algum mal causado, e você tem situações de você ser punido por uma sanção administrativa, lei de improbidade administrativa, lei anticorrupção. Então você tem hoje vários institutos que façam que esse recurso tenha uma destinação
pública. Se for uma multa de natureza penal, vai para o fundo penitenciário. Se for uma indenização, vai para as respectivas vítimas. Se for algo relacionado, por exemplo, a multa, a ressarcimento, vai para o cofre do município. Aí, para isso que tem o Ministério Público, tem os advogados dentro do processo para fazer esse balanceamento. E no final indicar qual que vai ser a destinação. Pessoal, a gente está finalizando aqui. Vou falar uma palavrinha com vocês bem rápido aqui para a gente poder estar finalizando o vídeo aqui. Bom, vamos lá. Tô sozinho, então melhor. Bom, pessoal, estamos aqui acompanhando, né, a operação, a terceira fase da Operação Maleboge. O Dr. Renato de Alcino Vieira, juntamente com a doutora Mara, promotora de justiça, está aí falando para a gente sobre os trabalhos realizados nessa terceira fase. 3 pessoas foram presas, ouvidas aí de uma entidade, né, aí por desvios aí de recursos públicos. A gente vai mostrar para vocês aí daqui a pouquinho, né, os papéis apreendidos pela Polícia Civil de Araxá. E nessa manhã a Polícia Civil fazendo essa coletiva de imprensa com a gente aqui e dizendo, né, sobre esse trabalho aí de corrupção aqui em nossa cidade, de desvio público. Um trabalho que começou em 2015 e 2016, que infelizmente, pessoal, não parou, né? A gente está aqui para trazer a melhor informação para vocês. Quero que vocês entendam que a Polícia Civil nos repassa as informações e muitas das vezes ela não é permitida, né, pela questão hoje da lei de abuso de autoridade e outras situações de revelar nome. Quando a gente consegue falar também, a gente também não tem autorização ainda por estar em segredo de justiça, tá? A questão dos nomes. E assim que possível, a gente com certeza vai estar passando para vocês aí essa questão. Quando envolve segredo de justiça, pessoal, a gente não tem tanta liberdade em repassar algumas situações para vocês, porque a gente não tem o respaldo ainda da justiça. Mas podem ter certeza que o trabalho sério da imprensa de Araxá está sendo feito. Eu estava de férias, estou de férias, tirei uns dias de descanso, mas estou aqui para trazer para vocês sempre a melhor informação aí do mundo policial referente aos trabalhos aqui de nossa cidade. A gente vai mostrar para vocês os documentos apreendidos aí nessa operação, ok? Então vamos chegar ali para vocês terem uma noção, pessoal, sobre aí, né, os documentos apreendidos aí, né, nessa fase da operação. Então tá aí computadores, vários documentos, né, apreendidos aí da Polícia Civil, né? O que a gente está autorizado a mostrar são isso, então vocês estão vendo aparelhos celulares, né, documentos, pastas, né, aqui também mais aparelhos celulares apreendidos, um com a CPU, um computador apreendido, né? Tá aqui documentos contabilizados aí da operação dezembro de 2018, né, até dezembro de 2019 da instituição FADA, tá? Infelizmente pessoas que estavam, né, dentro dessa instituição aí realizando trabalhos aí de desvio de recurso público aí do poder, né, do poder municipal, né, aqui da cidade de Araxá. Infelizmente a gente fica até triste, a gente fica até chateado em estar mostrando isso para vocês verem, né, a situação, né, de uma instituição tão importante aqui na cidade de Araxá, que realiza um trabalho tão importante aqui em nossa cidade, mas que infelizmente pessoas de dentro dessa instituição e acabando aí cometendo crimes, desviando aí dinheiro, desviando verbas que poderiam e deveriam estar sendo usadas aí para, né, ajudar a sociedade araxaense. Então, pessoas mais presas, envolvidas aí na Operação Maleboge, a terceira fase da operação. E a gente está acompanhando o trabalho para vocês aqui juntamente com a Rádio Cidade de Araxá. Tá? A qualquer momento a gente volta trazendo mais informações. Eu estou de férias, tá? Tirei uns dias de descanso comigo aí, mas a gente fez questão de estar aqui trazendo essa informação para vocês. Então o nome dessa instituição, alvo das operações ontem, foi, né, a FADA, como eu mostrei agora há pouco, e os documentos para vocês aí apreendidos pela Polícia Civil, que é o que foi aí autorizado, né, para a gente mostrar para vocês, tá? Não necessariamente, pessoal, todo mundo que esteja trabalhando, que trabalha, né, as pessoas, diretores, presidentes da FADA, estejam diretamente
envolvidas, tá? A princípio sim, viu, Eliane, só a fada, mas aí agora é aguardar as investigações. Por isso que a gente espera o trabalho da Polícia Civil para depois a gente trazer para vocês mais informações. É um trabalho muito melindroso, porque querendo ou não, pessoal, né, envolve instituições sérias que prestam serviços fundamentais aqui em nossa cidade, principalmente quando se fala aí da fada, né? Então vamos deixar aí agora o trabalho da Polícia Civil aí ser realizado e a gente está aqui para trazer sempre a melhor informação para vocês do mundo policial. Estou de férias, estava de férias, né? Mas estou aqui trazendo sempre a melhor informação do mundo policial para você da cidade de Araxá e região. Um abraço, qualquer momento a gente volta de qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região com mais informações para vocês. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado aí pela audiência de todos vocês e as pessoas aí que apostaram aí que a gente estava correndo a informação. Não, a gente simplesmente tem responsabilidade em passar a informação. Envolve pessoas sérias, envolve pessoas que, querendo ou não, não tem nada a ver com os erros de outras que estão no meio, né? E a gente tem esse cuidado, esse critério em estar repassando. Não é uma ocorrência de tráfico de drogas, que o indivíduo é preso em flagrante, né? De um homicídio, de um latrocínio, de um roubo e etc, né? É uma situação complicada. Mas tá aqui e a qualquer momento a gente volta trazendo mais informações para vocês referentes às operações Malebold e os principais fatos aqui da cidade de Araxá e região. Um abraço. William Tardelli, fotojornalismo em Araxá e região. A informação sempre em primeira mão.